esse episódio todo do Roberto Jefferson, que durou todo domingo, é inevitável, gerou um desgaste aí a campanha de reeleição do Bolsonaro, como você mesmo colocou, por algumas questões, né? A primeira delas aí é o presidente ter mentido pelo fato de, não tenho nem foto com ele. Não é uma coisa que surpreende, Fabiola, porque ao longo do governo a gente viu o presidente, digamos assim, abandonar ex-aliados, né? Ele foi acumulando ex-aliados ao longo desse governo. E agora, há uma semana da eleição, um episódio como esse, que pega aí, Fabiola, um combo de coisas, de fatores que prejudicam o presidente. Por quê? Ele teve que, por exemplo, ele teve que ir lá tentar mostrar uma solidariedade aos ataques da Carmen Lúcia e falar que não admite isso, questão do eleitorado feminino, que Bolsonaro, durante toda a campanha, vem tentando tirar esse estigma de misoginia que ele tem, que ele carrega, e que é um governo formado basicamente por homens. Enfim, a gente vê hoje na campanha do Bolsonaro, quem tem de mulher é a Michelle e a Damares que entraram nessa reta final, mas elas não fazem a estratégia da campanha, assim, digamos, né? E aí, Fabiola, eu conversei com alguns integrantes da campanha do Jair Bolsonaro e alguns ministros que dizem que ainda é cedo para avaliar totalmente o impacto desse episódio de ontem, admitindo todos, obviamente, que tem um desgaste. E aí, Fabiola, o desgaste fica principalmente pelo fato do presidente ter avisado que o ministro da Justiça iria ao local verificar o que estava acontecendo. Por quê? Porque essa ideia, isso pessoas da própria campanha admitiram, passou justamente a impressão de que Bolsonaro estaria apoiando, inclusive com o aparato do Estado, ou seja, enviando o ministro de Estado, que não é comum, para o local do episódio. E aí, para completar e deixar esse episódio ainda mais pesado para a campanha de Bolsonaro, o ex-aliado, agora ex-aliado Roberto Jefferson, atirou contra policiais, que é uma classe que Bolsonaro tenta sempre colar em si, tenta agradar, tenta dizer que faz algo por essa categoria e tudo mais. E aí, Fabiola, foi aí que eles tentaram inverter essa ida do ministro Anderson Torres ao local, dizendo que ele foi ao local não para proteger Roberto Jefferson, não para verificar a situação de Roberto Jefferson, e sim para prestar solidariedade aos policiais. Então, agora a campanha sabe que isso, a campanha de Bolsonaro sabe que isso vai ser usado, por outro lado, ainda avalia que tipo de impacto pode ter nessa reta final e tenta aí fazer malabarismos, digamos assim, né, com essa suposta não ligação com Roberto Jefferson e com essa atitude do presidente Bolsonaro de convocar o ministro e agora dizer que, na verdade, era só uma questão de preocupação com a situação dos policiais. É complicado, Fabiola, a gente vai ver aí uma semana que começa muito agitada, a gente tem um debate na sexta-feira que também é muito importante, os candidatos vão se preparar aí ao longo da semana, e aí a gente tem que ver como é que esse episódio de Roberto Jefferson vai se desenrolar, né? O que vai trazer o depoimento de Roberto Jefferson, enfim. E até porque, Fabiola, a gente não estranharia ali no começo, quando começou essa história do Roberto Jefferson ontem, era uma ordem do Alexandre de Moraes. Então, se o presidente Jair Bolsonaro viesse a público eventualmente e atacasse Moraes, não ia ser uma coisa que surpreenderia ninguém, né? A gente viu ao longo de todos esses meses aí todo esse embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez, ele só deu ali uma. Quando ele faz a primeira postagem relacionada a isso, ele dá ali uma leve cutucada dizendo que, mesmo que o processo não seja, ele se refere ao processo das fake news, o processo pode ter problemas e tudo mais, mas eu repudio atitudes de violência, enfim. E depois chamou de criminoso Roberto Jefferson, que tem várias fotos com ministros do Palácio, com o próprio presidente Jair Bolsonaro, que era um aliado do governo, sim, que o padre Kelmon, que foi o escolhido por Roberto Jefferson, porque ele não conseguiu se candidatar à presidência, fez dobradinha com a campanha de Bolsonaro nos últimos debates, enfim, é difícil você dissociar, né? E se a gente brinca que o print é eterno, as fotos também são, e o presidente também erra aí ao mentir, né? Dizendo que não havia fotos, porque isso já mostra que ele está tentando deixar longe alguém que até outro dia podia, né? Enfim, até tinha essa ligação, sim, é inevitável comentar.